é isso, depois daqui ela tender suavemente para esse valor, é o caso típico de um investimento em qualquer empresa ou mesmo no país. Quer dizer, na fase de investimento, você está gastando dinheiro. Então, aqui né, é negativo, né? O eixo é aqui. Então, aqui você está gastando dinheiro. Depois que a fábrica começa a funcionar, mas depois de um certo tempo começa a funcionar. Quer dizer, primeiro tem que reaver, pagar todo aquele investimento. Depois começa a dar lucro e, teoricamente, tende a desaparecer com o tempo. Então, esse tipo de oscilação, ele é comum a todos os sistemas e é comprovado matematicamente. Então, são alguns conceitos e alguns métodos para nós discutirmos o problema da sustentabilidade. Agora, alguns dados. Cenários energéticos. A energia é um dos principais insumos de toda a economia, de toda a produção. Nada funciona sem energia. Então, um dos indicadores que mede o funcionamento da economia, particularmente o crescimento da economia, é o consumo de energia. Então, existem algumas entidades que fazem levantamentos sobre produção e consumo de energia. Eu selecionei duas, que são muito reconhecidas. Uma é o Departamento de Energia dos Estados Unidos. O departamento nos Estados Unidos equivale ao nosso Ministério, ao Ministério da Energia, que tem esse órgão, né, de informações sobre energia, que ele publica anualmente. Eu peguei aqui de 2009, mas isso em termos mundiais, as tendências não mudam assim em poucos anos. Eu não atualizei por uma razão que eu vou mostrar daqui a pouco. Então, em 2009, um dos gráficos que essa EIA, né? EIA, Energy Information Administration, publica, o consumo de energia comercializada mundialmente. Ele coloca aqui uma unidade que não é muito usual, quadrilhões de BTU, mas não interessa a unidade, o que interessa é o formato da curva. Então, o estudo foi em 2006, então até 2006 é histórico, e 2006 em diante, projeções. Então, está aqui, OECD e não OECD. O que é OECD? Em português é OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento, que, sob esse título assim, meio enigmático, na realidade é formada pelos países desenvolvidos. É quase que um disfarce, né? Então, se vê claramente que, computado a partir de 1980, o crescimento de consumo de energia da OECD, a taxa de crescimento, foi menor do que a dos países não desenvolvidos, não fazem parte do OECD. E, a partir de 2006, os países menos desenvolvidos dispararam. Isso aqui pode ser olhado de duas maneiras. Então, é muito bom, porque os países não desenvolvidos estão se desenvolvendo mais, de alguma maneira, estão consumindo mais energia. Pode ser olhado assim. E os países desenvolvidos, não. Mas pode ser olhado no sentido inverso. Como uma das razões da discussão sobre a sustentabilidade é o problema ambiental, particularmente a questão do aquecimento global, que é um tema na ordem das ideias, então existe o perigo dos países desenvolvidos falar, não, nós estamos diminuindo a nossa poluição, vocês é que são responsáveis pelo problema. Então, se tem que cortar a poluição, mas quem está crescendo mais são os países não desenvolvidos, eles que têm que cortar
Mas se eles não construírem a sua infraestrutura, etc., eles vão continuar subdesenvolvidos. E aí como é que vai repartir o corte? Quem vai poluir menos? Onde vai cortar? Não é uma discussão simples, né? Já foram feitas várias conferências, uma no Rio de Janeiro, em 2012, a Rio Mais 20, e não se chegou a nenhum acordo, porque essa repartição aí é um problema muito complicado. Aqui são projeções mostrando o tipo de energia, né? Líquidos é basicamente petróleo, carvão, gás natural, quer dizer, são recursos não renováveis. Em verde, energias renováveis. Por exemplo, energia hidrelétrica e biocombustíveis. A nuclear está mais ou menos paralisada. O mais interessante é uma publicação semelhante da Agência Internacional de Energia. A gente olhando pelo título, que órgão é esse? É provável que seja da ONU, né? Para ser agência internacional. A gente é levado a pensar, só que não é. A Agência Internacional de Energia é ligada à OCDE e não à ONU. Por que a ONU não está fazendo isso? É uma boa pergunta, né? Também em 2009. Aqui eles mostram as várias formas de energia, né? Quer dizer, aqui é petróleo, carvão, gás. Gás natural é petróleo, é uma questão só de nomenclatura. Quer dizer, gás natural e petróleo é a mesma coisa. Então, carvão e petróleo aqui, praticamente 80%. Depois começam outras fontes de energia hidrelétrica. Mais interessante é isso aqui. É uma projeção que eles fizeram até 2009, é histórico. De 2009 a 2030 é uma projeção, previsão de consumo até 2030. Olha que interessante. Azul, óleo, começa a declinar a produção. Verde, óleos não convencionais. Tem óleo de xisto, tem areias bituminosas, coisas muito mais caras de se produzir. E esse aqui, líquido de gás natural. Agora esse aqui, óleo ainda a ser descoberto. Então, por esses dados de 2009, teriam que descobrir, isso aqui é um volume de petróleo que teria que ser descoberto. É verdade que a indústria de petróleo funciona assim. Quer dizer, existem as reservas conhecidas, dão, de um modo geral, há cerca de 10 anos. Dependendo do país, para mais anos. O Brasil, por exemplo, tem para cerca de 20 anos, o número oficial. Mas outros países, tem países que não produz nada, e a Arábia Saudita parece que é para 400 anos, etc. Mas, de um modo geral, o atendimento da demanda tem sido, digamos, sem se fixar no número. Hoje, se formos pesquisar, as reservas mundiais dão para tantos anos, certo? Então, estão sendo feitas novas descobertas. Então, quer dizer, essa projeção está nessa hipótese que vai se fazer novas descobertas. Agora, existem geólogos que acham que essas novas descobertas são cada vez mais difíceis. Por quê? Porque as grandes reservas já foram descobertas. No Oriente Médio, o óleo evaporava na superfície. Já na Idade Média, ele chegava a pegar fogo. Então, aqueles viajantes, Marco Polo, não sei mais, que andaram para o Oriente, verificaram que tinha isso no Oriente Médio. Quer dizer, agora, tanto que, quer dizer,
os países da OPEP, eles, como a Arábia Saudita, o Irã, o Iraque, Kuwait e outros países menores do Oriente Médio, é praticamente a única riqueza que eles têm. Então, a OPEP controla a produção de petróleo, certo? Mas eles conhecem a sua descoberta. Mas as grandes descobertas do Oriente Médio, as novas descobertas, já não são no Oriente Médio. Não é lá que está se descobrindo petróleo. O Brasil, por sorte, descobriu recentemente uma grande descoberta, mas cada vez é mais difícil de descobrir petróleo. Não só petróleo, como qualquer outro mineral. Então, uma outra estudo sobre isso é a chamada teoria do pico do petróleo, que foi feita por um geólogo americano chamado Hubert. Então, ele fez esse estudo aqui. Essa parte aqui, nessa cor, previa, uma certa época, que o pico ia ser, o máximo de produção do petróleo ia ser 1970, depois ia declinar. Depois foram feitas. Isso havia só produção em terra e nos Estados Unidos, exceto o Alasca. Depois desses estudos, foram feitas descobertas no Alasca e descobertas no mar. Então, acrescentou aqui... bem, isso é um estudo, então existem outros estudos. É claro que isso não tem uma precisão muito grande, mas existe uma associação que estuda essa questão, e ela compilou vários estudos, que é o seguinte. Então, esse geólogo chegou à conclusão de que toda a produção de petróleo vai atingir um pico de produção, depois não vai conseguir recuperar mais. Então, a discussão é qual é o pico mundial. Então, tem aqui, por exemplo, em azul, previsões feitas por geólogos. Aqui, esses nomes aqui são nomes dos geólogos. Quer dizer, vocês vejam, o Hubert foi o pioneiro que criou essa metodologia, previu 2000. Tem aqui esse Lahire, 2020. Tem o Lynch, 2030, esse Odell, 2060. Mas a maioria está concentrado nessa faixa de 2000, 2020. Companhias de petróleo, nessa cor aqui. CNOC chinesa, Total francesa, Shell, Exxon. A mais otimista, que foi a Exxon, disse que é em 2030. Organizações internacionais, essa cor aqui meio vermelha aqui. Conselho Mundial de Energia, Agência Internacional de Energia e lá um órgão da Holanda, 2035. Fabricantes de carros, países, etc. Ou seja, na faixa máxima, é claro que o passado não interessa mais, mas vai de 2015 a 2060. Ninguém acha que vai a 2100. Quer dizer, então de 2015 a 2060, historicamente, é um período curtíssimo. Curtíssimo. Em período geológico, isso é instantâneo. Tem um colega aqui que pode comprovar. Quer dizer, então, existe essa polêmica, esse Conselho Mundial de Energia faz um congresso de 3 em 3 anos, em que geralmente são apresentados esses dados e discutidos. Aquela Agência Internacional de Energia também faz um outro relativo à energia, e então existe essa questão na mesa. Aqui é uma outra
estudo dessa própria organização, em 2008, ele previa para 2010. Recentemente, houve algumas descobertas nos Estados Unidos, o chamado gás de xisto, em que parece que melhorou, mas então existe esse questionamento, né, de que o petróleo tem que ter cuidado porque ele vai ficar cada vez mais difícil. Bem, então isso são dados. Bem, a outra questão é o aquecimento global, que é um fenômeno até certo ponto natural. Alguns gases na atmosfera têm o efeito de armazenar parte do calor recebido do Sol. O calor que vem do Sol, parte é absorvido na superfície, né, pelas plantas, etc. e tal, aquecendo a atmosfera, parte é refletido e uma parte é armazenada nesses gases. Foi identificado por um grande químico, Arrhenius, que é um dos grandes nomes da química, ainda no século XIX, que existiria esse fenômeno. Ele é comprovado plenamente. Então, tem vários gases, sendo o principal o CO2, que é produto da combustão. E, então, o que se alega atualmente é que, após a Revolução Industrial, o crescimento da produção de CO2 aumentou significativamente e já teria aumentado, digamos, desde 1780 até hoje, já teria havido um leve aumento da superfície, da temperatura na superfície. Isso é medido pela média da temperatura na superfície da Terra. Essa média é de 15 graus centígrados. Tirando a média, quer dizer, não é igual em todos, mas a média tem permanecido. Então, a discussão é o que acontece se subir essa média. Então, existem estudos, só com aumento de 2 graus já tem grandes problemas. Quer dizer, várias áreas, o solo pode ser degradado, deixar de poder ser usado para a agricultura. O aumento da temperatura, esse aumento não é, como é média, então, no lugar que já faz calor de 40 graus, pode passar para 50 graus. E onde faz frio, de menos 10, pode passar para menos 20. Então, grandes variações climáticas, isso vale para ventos, chuva,